Abra sua Bíblia em Romanos, que eu estou empolgado hoje. Santa Ceia. E eu quero falar um versículo apenas, porque hoje eu vou ser breve. Prometo que eu não vou gastar mais de 1 hora. Brincadeira. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o culto racional. Porque é fundamental para nós, como crentes em Jesus, compreender o que Paulo está querendo dizer quando se trata esse nome, culto racional. Porque às vezes, por falta de compreensão, as pessoas vêm para o ambiente do culto e parece que elas trazem uma sacola grande, né, para sair daqui cheia de bênçãos, né, com a chave do carro, né, com aquele propósito de eu vou sair daqui hoje, né, com o meu currículo assinado, porque o emprego vai vir amanhã. E na realidade esse não é o propósito do culto. A gente observa que Paulo aqui, quando ele fala do culto racional, ele está tentando levar as pessoas a um nível de maturidade, de conhecimento de Deus, de saber que Deus, ele é um ser tão grande, ele é tão extraordinário, que não há nada que você faça, nada que você entregue, que vai mudar o coração de Deus, porque Deus, ele é absoluto em tudo. Então a gente ter essa compreensão vai nos levar a esse nível de entendimento que o nosso Deus é grande. Deus é grande em tudo. Ou seja, nada que você faça vai mudar Deus com sua essência, como ele é. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36 vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que o Senhor retribua isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então esse é o culto racional, que tem mais a ver com a misericórdia de Deus para conosco, do que algo que a gente entrega a ele. Porque na realidade Deus sempre dá primeiro, Deus sempre entrega primeiro ao homem. Às vezes a gente acha que o nosso ato de vir para esse ambiente vai mudar alguma coisa, irmãos. Deus é soberano e ele governa na eternidade. Ele está sentado no alto sublime trono, é um trono de glória, e nós não somos absolutamente nada. E o que é o culto racional? É eu reconhecer essa humanidade, é eu reconhecer que eu não sou nada. Então, diante desse ser insignificante que eu sou, eu chego diante de Deus e ofereço o meu possível melhor, aquilo que eu acho que realmente é tudo que eu tenho, que é o possível. Porque a gente às vezes não entende muito bem. É por isso que Jesus vai chegar para a samaritana, e ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 23: mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, quem são esses verdadeiros adoradores? São pessoas que entram em outro nível, que conseguem reconhecer essa grandeza de Deus, mesmo diante da nossa humanidade, que conseguem penetrar diante, dos céus, e começar então a glorificar o nome do Senhor. Esse é o culto que eu entrego a Ele, o meu melhor, o meu ser, a minha vida, os meus bens, tudo que eu tenho, eu entrego a Ele, as minhas forças, eu me entrego como sacrifício. E quando eu entendo que um culto como esse,
que eu não venho aqui para pedir, eu venho aqui para morrer todo dia. Você vem para cá, para esse ambiente, para morrer. Você é o sacrifício. Olha a racionalidade disso. Você compreender que existe um Deus soberano, que está sentado no trono, querendo receber algo de você, que é a sua adoração. E você chega e entende, compreende que você é o sacrifício desse culto. E você então se entrega por completo. Eu acho interessante no Salmo de número 116, quando o salmista declara lá no versículo 12 algo expressivo. Ele diz assim: que darei ao Senhor, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Observe o que ele está dizendo. O que eu vou dar ao Senhor? Ele observa um Deus grande, ele vê um Deus poderoso, um Deus soberano que governa tudo. E então, na sua humanidade, na sua pequenez, ele olha para a sua miséria e ele diz: o que eu vou dar a um Deus tão grande? E ele começa então a fazer esses pensamentos, ele começa a pensar acerca dessa grandeza. E ele continua o texto dizendo assim, porque ele declara lá no versículo 1: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto eu invocarei enquanto eu viver. Aí ele diz: os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto, encontrei tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, e eu fui abatido, mas o Senhor me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito e dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, na sua humanidade, ele foi apertado, ele foi esticado, ele sofreu, ele passou por situações ruins. Então ele viu a bondade e a misericórdia de Deus sobre ele. E então ele olha para o Senhor e ele diz: o que eu farei com um Deus que é bom, mesmo eu sendo mau? Um Deus que se preocupa comigo, um Deus que está sempre do meu lado. O que eu vou entregar ao Senhor? Sabedor que nada do que eu faço vai ser maior do que Ele entregou primeiro. Aí ele diz lá no versículo 17 do Salmo 116: eu vou oferecer a Ele um culto racional. Porque ele diz, eu oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Eu vou pagar os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios, na casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém. Então o culto racional me leva para o lugar do sacrifício. O culto racional não é para mim vir atrás da bênção, é para mim ser a bênção. O culto racional não tem a ver com eu chegar aqui e querer receber presente, não. Ele quer que eu seja presente, que eu esteja como sacrifício. O culto racional é o que Deus espera de mim, de você. Algo que você chega não para pedir, mas para entregar, para dar, para mostrar que Deus é soberano sobre a sua vida e ponto. E é isso que a gente precisa entender essa noite. Por quê? Porque Maria compreendeu isso. A Maria que eu estou falando aqui é aquela que pegou um perfume, um unguento, um ano de trabalho de um trabalhador, e ela então derrama sobre Jesus, os pés de Jesus, e começa ali a passar os seus cabelos. Por que ela estava fazendo aquilo? Alguns até falaram: para que esse desperdício?
mas ela não estava desperdiçando nada. Sabe o que ela estava fazendo? Ela entendeu que Deus é soberano, e ela então entrega tudo o que ela tinha. Ela oferece a Jesus não apenas, sabe, o seu tempo, mas uma verdadeira oferta, aquilo que ela tinha de melhor. Então ela derrama, ela entrega, ela não contabiliza, ela simplesmente dá. E é o que a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica contabilizando, não é? Quando a gente abre a carteira, a gente fica contabilizando qual é a oferta que eu vou entregar. Ela não, ela deu tudo. Ela reconheceu Jesus, ela reconheceu quem Ele era. E é isso que a gente precisa fazer, reconhecer quem é Jesus em nós, e entregar, sem esperar retorno. Diga assim: o culto racional, eu entrego, e eu não espero retorno. Porque parece que a gente vem para esse ambiente querendo o quê? Quando a gente oferta, qual é o significado da oferta? Dê, que você vai receber mais. Irmão, não tem nada a ver com isso. Você entrega porque você reconhece o que Deus está fazendo na sua vida. Você reconhece porque sabe que nada do que você faz vai levar você para outro lugar. Não, o único que pode fazer isso é a misericórdia de Deus em minha vida e na sua vida. É a única maneira. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Imagine Jesus sentado, e de repente aquela mulher entra, e ela simplesmente se joga aos pés de Jesus. Muita gente ficou admirado com aquilo. Só que Jesus olhou diferente para ela, porque viu que ela não chegou ali para se aparecer. Ela não chegou ali, sabe, para pedir alguma coisa. Mestre, minha casa está precisando de algo. Mestre, me socorre na minha aflição. Não, ela simplesmente reconheceu quem era Jesus, e ela então perfuma Jesus. Ela ofereceu um culto racional ao Senhor. E Jesus então olha para ela e olha para o coração dela. E lá em Marcos capítulo 14, versículo 9 vai dizer: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, aonde este evangelho for pregado, também o que essa mulher fez será contado para a sua memória. Quando você entrega um culto racional ao Senhor, Deus não deixa no esquecimento. Mesmo você sendo incapaz de entregar algo a Deus por causa da sua humanidade pecadora, Deus, Ele reconhece o seu valor, Deus reconhece o seu coração, e Ele então derrama sobre você uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas no culto racional, nós somos confrontados. É por isso que às vezes a palavra vem contra a gente. Quem já chegou num culto e ouviu uma palavra dura e disse assim: hoje eu levei uma surra do Senhor? Mas porque a palavra confronta, ela nos leva para, sabe, a racionalidade, para a compreensão da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade, e nós somos confrontados. E eu te falo, é importantíssimo você ouvir verdades, embora doa, embora traga desconfortos momentâneos para você, você precisa ouvir a verdade, porque quando você ouve a verdade, você é esticado por Deus. Quando tu pega o arco, já viu o arco e a flecha? A flecha para ser lançada, alguém tem que esticar, irmão. E quanto mais se estica, mais longe ela vai. Então o Senhor às vezes estica o arco, estica você, e você está dizendo: mas está tão, é um desconforto.
Mas o Senhor está querendo lançar você o mais alto, o mais longe possível. E isso tem a ver com a misericórdia dEle. Mas a partir de quê? A partir da sua entrega. Eu pergunto para você, é bom ser esticado? Se as cordas do violão falassem, é dizer, por favor, não me aperta não, não me arrocha não. E olha que vez por outra, o violinista ali, ó, o músico aperta, daqui a pouco, tim! E às vezes Deus faz isso com a gente. E isso tem a ver com a misericórdia dEle. Porque quando você é esticado, a maturidade vai sendo gerada em você. Você vai crescendo. E Deus te estica, não é porque Ele é mau, é porque Ele quer conduzir você para um próximo nível. Um nível mais excelente. Um nível, sabe, de autoridade. Agora não é bom ser esticado. Quando a gente está num ambiente do conforto, é bom demais. É ou não é? Ninguém mexe com a gente. A gente está tranquilo, está em paz. Mas quando a gente está num ambiente onde a gente é confrontado, isso aqui alarga a gente, isso aqui estica a gente. É isso que vai dando, sabe, uma maturidade para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente só deixa de ser menino quando a gente cresce, quando a gente é esticado. E hoje em dia os meninos estão se esticando de um jeito, não é? Nossa época, irmão, para crescer 2 centímetros, passava anos. Hoje você olha para o menino hoje no culto, quando virou, o que foi que aconteceu com esse menino? O bicho esticou de um jeito, você fala, gente, quantos anos você tem, menino? E o menino 40, né? Porque cresceu rápido. E quando a gente vai sendo esticado, significa dizer que a gente está crescendo. A maturidade está chegando. Os desconfortos vai levar você a um nível de intimidade com Deus tão grande que você não vai ser mais aquele menino, sabe, bicudo, que chega num ambiente como esse, por exemplo, de um culto, e não recebe a bênção que veio buscar. E você não vai sair bicudo, triste. Muito pelo contrário, você não veio aqui para receber. Você veio aqui para entregar. Você veio aqui para dar. Ou seja, você é o sacrifício. Agora, ser sacrifício significa dizer que você vai ser imolado. E aquelas pessoas que compreenderam que são o sacrifício vivo, quando elas encontram um verdadeiro propósito e um significado da vida, ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela não consegue voltar mais para o mundo. Ela pode passar o que for, as maiores decepções da vida, mas ela continua de pé, porque reconhece que Deus é soberano, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente e que nós não somos absolutamente nada. Esse é o culto racional. É o culto que você chega para entregar. Quem lembra de Abraão? Abraão recebeu uma promessa. Qual era a promessa? Era o filho. Porque do filho ia surgir uma grande nação. Mas quando ele recebe a bênção, ele ficou feliz. Sim ou não? Ficou animado, dizendo, esse Deus é fiel, esse Deus é grande. Mas o Senhor chega para ele depois, o mesmo Deus que deu. Abraão, agora me entrega o seu Isaac. A gente lê e a gente fala,
Abraão foi fiel. Irmão, isso gerou um desconforto muito grande para ele. Imagine, era o seu filho, era o que ele tinha de melhor. Na realidade era a promessa que estava ali diante dos seus olhos. Mas mesmo assim, ele sobe o Moriá, e lá ele coloca o sacrifício vivo, Isaac. Tenho certeza que eles conversaram. E eu falo isso com propriedade, sabe por quê? Porque se eles não tivessem conversado, Isaac ia descer daquele altar e nunca mais ia voltar para perto do pai. Esse cara quis me matar. Fico nada. Mas não, você vai ver que Isaac se tornou uma referência, um grande homem de Deus, porque ele reconheceu também quem era Deus, o Deus do seu pai. E é isso que nós precisamos compreender. Quando ele levanta o cutelo, o Senhor diz: você não precisa fazer nada, porque eu sei que você já fez tudo. Por mais que você não imolou ele, para mim ele está imolado, está entregue. Então ele aceita a sua adoração. Esse é o Deus que servimos. É um Deus que nos leva para um lugar de desconforto, não para marcar a gente, sabe, por algo ruim. Não, ele marca a gente por algo bom. Quem aqui um dia já foi marcado por Deus por alguma situação que aconteceu na sua vida, mas isso te trouxe maturidade? Que você disse assim: a partir de hoje eu não faço mais isso. É Deus esticando, é Deus fazendo, é Deus, esticando você. E eu tenho certeza que muitos de vocês já falaram assim: Senhor, eu não aguento mais. Chega, e ele aperta mais um pouquinho. Eu vou morrer. Ele diz: é agora que vai mesmo. E quando morre, aí ele solta. É o sacrifício. Agora a gente não entende, porque a gente acha que a gente é bom o suficiente para chegar diante de um Deus soberano e ainda cobrar: olha, Senhor, se o Senhor não me der, eu vou me embora e não volto mais. O Senhor nem se move do trono. Ele está atrás de homens e mulheres que compreendem quem Ele é e que oferecem a Ele um culto racional, um culto aonde você é o sacrifício e não Ele. Deus não tem que nos abençoar, nós não merecemos. Lamentações capítulo 3, versículo 22, se eu não me engano, vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque eu acredito que tem hora que você faz umas coisas que Deus olhe. Eu, quando era pequeno, eu lembro, porque coisas que marcam a gente. Eu tinha umas brincadeiras, e eu pegava um pau, enrolava o plástico e esquentava no fogo, até cair aquelas, e eu ia para o formigueiro, e eu falava: agora está aqui o Deus Todo-Poderoso. Porque eu aprendi, presta atenção, eu menino, que Deus é fogo consumidor, e que Deus matava quem fazia alguma coisa. E eu chegava e ficava nas formigas. Eu digo: essa foi. E saía. Quando eu cresci, eu não mais vejo Deus como sendo esse Deus perverso que esse menino, que não tinha entendimento, pensava. Deus é um ser tão grandioso, tão extraordinário, que as suas misericórdias, mesmo você fazendo um bocado de besteira, se renova a cada manhã. Agora o diabo está com um pau e o fogo querendo tacar na tua cabeça, mas a misericórdia do Senhor alcança você toda a manhã. Quem lembra
lembra de Ana? Ana, ela ia sacrificar em Siló. Era um lugar que ficava o templo. E ela saía, ia em direção, e ela oferecia sacrifícios. Ela chorava. Sim ou não? E o que Ana queria, gente? Diga, um filho. Ana ia para o templo pedir. Eu pergunto, Ana estava fazendo errado? Estava. Porque o lugar do culto não é o lugar de pedir, é o lugar de entregar. É o lugar que você chega e dá ao Senhor. Ou seja, a motivação de Ana lhe trazia um desconforto. Por quê? Porque ela tinha uma esterilidade. Esse era o desconforto dela. E por ela ser estéril, ela tinha uma rival. E ela odiava essa rival. Ela tinha raiva dela. E ela gritava: Senhor, me dá um filho, senão eu morro. Eu quero algo, me dá, me dá. É igual aquele menino: me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho. Mesmo jeito, pedindo, pedindo, pedindo. Eu quero, eu quero, eu quero. E enquanto ela estava nesse propósito, Deus estava esticando ela. E quando você não compreende o propósito, aí que Deus te estica mais ainda. Mas teve um dia que Ana foi tocada por Deus. Ela compreendeu a grandeza de Deus. Então ela chega diante do Senhor, porque Deus leva ela para um próximo nível de entendimento, de maturidade. E olha o que ela diz, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, isso é ela orando, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas se a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana compreendeu a bênção. Ela compreendeu a grandiosidade de Deus. Ela compreendeu que Deus era soberano e que Ele podia fazer. Mas ela entendeu também que a motivação dela estava errada. Então o que ela faz? Ela disse: se o Senhor me der, não será meu, eu te entrego. E quando a pessoa ora diferente, irmão, Deus sempre vem com a resposta. Aí a Bíblia diz que passou-se um tempo, Ana teve Samuel, só que agora ela vai ao templo, só que agora ela não vai ao templo mais, sabe, com aquela dor, com aquele sentimento de ódio por causa da outra. Ela não tem mais esterilidade, ela não tem mais essas queixas, porque agora ela está curada e ainda com a bênção na mão. E quando ela chega no templo, ela não chega no templo a pedir, ela chega e diz: está aqui, Senhor, o meu voto. O Senhor me entregou, e está aqui Samuel para servir na tua casa enquanto ele viver. E é assim que a gente precisa fazer: chegar diante de Deus para entregar tudo que temos, tudo que somos. Esse é o culto racional. Quem lembra de Jacó? Passou a vida inteira correndo atrás da bênção, a bênção da primogenitura. Ele até comprou do seu irmão por um guisado de lentilha. Viu o irmão morrendo e aproveitou. Era um cara, sabe, esperto demais, como algumas pessoas são. E ele era tão esperto que ele consegue a bênção, ele engana todo mundo, ele trapaceia o pai. Mas chega uma hora que ele compreende, porque ele enganou todo mundo, e ele perdeu sua família, perdeu o contato com o seu irmão. E quando ele tem esse entendimento, ele diz: poxa, eu corri atrás de tanta coisa que hoje não tem tanto sentido.
E a Bíblia diz que ele passa o vale de Jaboque. Todo mundo sabe da história, Peniel. E lá em Peniel, ele tem um encontro real com Deus. E quando ele sai daquele ambiente, todo mundo começa a olhar para ele e diz assim: esse cara está andando diferente. Você sabe por quê? Porque aquelas pessoas que são tocadas por Deus, elas nunca mais vão andar igual. Elas nunca mais terão o mesmo caminhar. Elas nunca mais serão as mesmas pessoas. Quem tem um encontro real com Deus, ele é transformado em uma pessoa que é capaz de entregar tudo, reconhecendo a sua humanidade, a sua pecaminosidade, o seu real valor que ele não tem. Então, o que fazer? O que eu vou dar ao Senhor? Deus é grande, Ele não precisa. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus bens, do que você tem. Na realidade, para Deus, para você é passado. Deus está na eternidade, Ele governa a eternidade. E nós estamos num tempo lutando todo dia, todo dia. E Deus não precisa da gente, Ele já tem os anjos para adorar. Mas mesmo assim, com essa nossa inferioridade, mesmo assim com essa pecaminosidade, com essa forma de viver, Deus olha para nós e sempre está disposto a estender a mão e nos dar uma nova oportunidade. É Deus que dá, irmãos. E às vezes a gente não tem condições de entregar a Ele, nem a nossa vida. Eu já vi pessoas dizendo assim: não é tempo de eu entregar minha vida a Jesus, porque eu tenho muito que curtir. Na realidade você não vai curtir, você vai ser curtido pelo diabo. E o diabo vai rir de você, vai pisar em você. Eu acredito que Deus está querendo tocar na sua vida diferente. Hoje é o dia de você sair desse ambiente, talvez manquejando da coxa, mas vai ser o local que Deus vai te tocar, para você nunca mais ser a mesma pessoa. É Deus te confrontando, é Deus te esticando. Quem lembra de Paulo? Paulo era Saulo, um perseguidor da igreja, um cara perverso, um cara mau. Ninguém dava nada por ele. Você vê quando ele se converte, até os discípulos tinham medo dele. Quando chega e diz: olha, agora ele se converteu, ele diz: manda embora, manda embora, manda embora, com passagem de ida sem volta. E a gente vê que Barnabé tem a misericórdia, vai lá atrás dele e traz de volta. Porque sempre Deus vai enviar alguém para te encontrar onde você estiver. Porque Deus te ama, mesmo você não sendo absolutamente nada. Ele olha por você, Ele olha, Ele te sonda, Ele te conhece. Amém, gente? Você vai passar o caminho de Damasco hoje. Ó. E algumas pessoas vão ficar até sem ver nada. Mas qual é o bom disso, pastor? É que você nunca mais será a mesma pessoa. O bom disso é que você vai passar 3 dias orando, se consagrando e dizendo: fala, Senhor, o que o Senhor quer comigo? E Ele vai te enviar e você será uma bênção. Quem lembra de Pedro? Um homem com um temperamento forte, andava com a faca debaixo do seu avental, da sua roupagem. Um homem sanguíneo, mau, sim ou não? Um homem que diz: Senhor, eu nunca vou te negar. Esses aí tudo pode te negar, mas Pedrão aqui não.
Pedrão é autossuficiente. E Pedrão é macho. E o Senhor olha para ele, lá no capítulo 21 de João, versículo 17 e 19. Isso aqui, Jesus já ressuscitou e chega, vai atrás dele e diz: disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão se entristeceu porque ele tinha dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando tu era mais moço, quando tu era menino, você te cingia a ti mesmo, você ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, ou seja, quando você chegar na maturidade, você vai estender as suas mãos, e outro vai te cingir, e vai te levar para onde você não quer. E disse isto, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Jesus estava chamando a atenção de Pedro, e diz: olha, nós fizemos uma aliança lá atrás, e a aliança que nós fizemos não foi para você estar aqui de novo pescando. A nossa aliança foi que você ia ser um pescador de homens. Pedro, tudo isso que está acontecendo na tua vida é porque eu estou te esticando, porque tu ainda é menino, tu ainda não compreende as realidades dos céus. Mas eu quero te dizer que um dia tu vai chegar na maturidade, e você vai para um lugar que você não quer, ou seja, você não vai governar mais a sua vida. É o Espírito que vai governar você. E é assim que Deus faz, irmão. Eu acho incrível e interessante a tradição cristã, porque ela mostra como é que Pedro morreu em Roma. Ela mostra como Pedro, sabe, depois que Paulo é perseguido, depois que os apóstolos vão sendo perseguidos, aí a tradição cristã vai dizer que Nero procurava, sabe, algo para pegar Pedro, para condená-lo ele à morte, porque antigamente era assim. Eles tramavam para pegar a pessoa, para matar. E quando os irmãos perceberam que Nero estava buscando ocasião para matar ele, disse: Pedro, foge, vai-te embora, não deixa ele fazer com você isso não. Porque imagina, Tiago já tinha morrido, tantos homens de Deus já tinham morrido. Só que a tradição cristã vai dizer assim, ó: porém Pedro, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro. A que Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde tu vai? Ao que respondeu dizendo: Pedro, eu estou voltando para ser crucificado. Irmão, Jesus estava aceso aos céus. E Pedro então entende, ele compreende. E ele lembra dessas palavras que Jesus disse lá atrás: quando tu era menino, tu ia para onde você queria, mas quando você chegar à maturidade, você vai para um lugar aonde você não quer, e outro vai te cingir. E ele estava falando da crucificação dele. E Pedro então entende. E Jerônimo diz que Pedro, quando ele vai ser crucificado, ele diz assim: eu não quero que vocês crucifiquem como meu Senhor foi crucificado, me crucifique de cabeça para baixo. E ali Pedro é oferecido como um culto racional ao Senhor. Porque é isso que acontece, irmãos, quando nós temos um real encontro com o Senhor. Nós não andamos mais pelo que vemos, nós não andamos mais pelo que pensamos. Não, nós agimos, sabe, por fé, acreditando que existe um Jesus que está sempre do nosso lado, e que independente de qualquer coisa, independente que seja morte, independente que seja, Deus, Ele sempre será Senhor na nossa vida. Independente que você padeça hoje, independente que alguém xingue você, alguém maltrate você, alguém que não queira falar contigo, não interessa.
Você não é mais menino. E se você ainda é menino, o Senhor está te esticando para que você tenha maturidade suficiente para você entender o que é um culto racional, que é um culto que você entrega, que você é o sacrifício, que você morre, e você precisa morrer todo dia. Quem quer morrer hoje? Irmão, sacrifício. Perguntar de novo, quem quer morrer hoje? Deus me livre. É porque você ainda não compreendeu o ambiente a qual você está. E é por isso que você está sendo provado, esticado. Mas quando você compreender isso, tudo isso que você está vivendo hoje, irmão, é fichinha. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o que vai separar a gente de Cristo Jesus? Ele vai dizer, nada, nada, nada. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nada, diga nada, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você sabe por quê? Um culto racional não tem a ver com a gente, não tem a ver com nós. Na realidade nunca foi sobre nós. Tem tudo a ver com Ele. E quando você entrar por essas portas, que você possa já abrir a sua alma e dizer, Senhor, eu estou aqui de novo. E eu quero me oferecer como libação. Recebe tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje o Senhor vai tocar em você. Você está diante do altar agora. Feche seus olhos. Imagine um altar. Imagine você nesse altar. Você é o sacrifício. Agora imagine Deus olhando para você e dizendo, meu filho, a partir de hoje eu recebo esse sacrifício. Eu recebo esse sacrifício. Pai, no teu nome, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos. Toma cada um em tuas mãos, Senhor. Que possamos ter entendimento, Senhor, que esse ambiente a qual nós nos encontramos agora é para a gente entregar, porque o Senhor deu primeiro a nós. O Senhor deu a vida. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Todas as manhãs o Senhor tem tido misericórdia de nós, mesmo diante de tantas falhas, mesmo às vezes fazendo tantas coisas ruins, e sempre o Senhor está ali do nosso lado, mesmo nos esticando, mesmo diante das provas, das dificuldades, mesmo diante das aflições. O Senhor tem misericórdia. E o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? O que eu darei ao Senhor? O Senhor que tem tudo, o Senhor que não precisa de mim, o Senhor que não precisa da minha adoração.
Então eu me ofereço, Senhor, como um sacrifício vivo. É o meu culto racional. É o culto que eu entendo que dentro da minha racionalidade, dentro da minha humanidade, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo.